noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Como foi anunciado, a gente vai continuar o estudo do Evangelho. Nós já estamos no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos. O capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item que a gente vai trabalhar hoje é o item 10 desse capítulo, que é o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós os exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com o sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais os encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso d'alma, seja sua proteção para o ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizestes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas que de se encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entreis jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863.
Eu vou começar um pouquinho, discutir um pouquinho, né? Eu li a passagem, o 10, vou passar depois para a Kelly, e aí a gente vai tentando elucidar um pouquinho essa passagem, tá? Esse capítulo, na verdade, é um dos capítulos que eu mais gosto de estudar, Sede Perfeitos, né? Porque Jesus já havia nos convidado, seja perfeitos, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Obviamente, nós, enquanto criaturas, nós não alcançaremos essa perfeição absoluta de Deus, mas nós alcançaremos uma perfeição relativa, e é esse o convite que Jesus nos faz. Sede perfeitos, usem como modelo. E nós, a nossa humanidade, o modelo que a gente tem usado é exatamente o modelo de Jesus, né? Ele faz essa referência a Deus, a essa perfeição absoluta, e faz esse convite. E nós, né, na nossa simplicidade, na nossa humildade, na nossa ignorância, nós somos convidados a um processo evolutivo. E o objetivo desse processo evolutivo, em toda a nossa ignorância, humildade, simplicidade, é alcançar essa perfeição relativa. Então, esse é o objetivo, né? E o texto ele é muito claro, quando ele começa no capítulo 17, ele vai trazendo o tempo todo que ser perfeito, o caractere principal da perfeição é viver o amor, né? É viver a caridade, né? E aí ele coloca para a gente que quando a gente fala dessa, e o texto nosso, esse texto que eu acabei de ler, que eu e Kelly vamos trabalhar com vocês hoje, é exatamente o homem no mundo. Então, nós estamos no plano de provas e expiações, nós estamos aqui num mundo, né? Numa sociedade, numa comunidade, nós vivemos juntos uns com os outros e isso tem um objetivo. E o texto é muito claro quando ele coloca para a gente que a caridade ela é feita a partir da nossa relação com o outro, desse nosso olhar com o outro, desse nosso conviver com o outro. E ele coloca muito claro que nós estamos no mundo, né? E ele fala que não creais, todavia, que eu posso ter a melhor relação com a espiritualidade, eu posso ter um vínculo muito grande com a espiritualidade, mas não ter o vínculo que eu preciso nesse momento, que é com meu irmão, com meu vizinho, com meu patrão, com meu funcionário, porque nós fomos, né? Nós estamos nesse processo evolutivo e nessa etapa em que nós nos encontramos, nós precisamos dessa convivência em sociedade, né? Se a gente fala o tempo todo que provas e expiações é um processo pedagógico, a gente sempre refere que a nossa sucessivas reencarnações, todas elas têm um princípio pedagógico. Nós estamos aqui para, a cada dia, aprimorar as nossas virtudes, sermos melhores a cada existência. E nós estamos aqui para esse aprendizado. Estamos aqui para corrigir erros passados, estamos aqui para aprender, para que a gente cometa menos erros futuros. E aí a gente está num processo de aprendizados, dois aprendizados, que são os aprendizados intelectuais e os aprendizados morais. Então, quando a gente vê a evolução intelectual da humanidade, a gente tira o chapéu, né? Quanto que a humanidade tem crescido a galope, né, numa velocidade enorme. Nós que estamos nessa atual existência, se a gente for pensar o que era tecnologia há 20 anos atrás e o que é tecnologia hoje, a gente vai ficar assustado com a velocidade em que a tecnologia, o intelecto humano está avançando. Mas o que a gente não está conseguindo é a nossa evolução, o nosso aprendizado, o nosso crescimento moral. Ele não está conseguindo ir no mesmo ritmo da nossa intelectualidade. E aí, se a gente for pensar que o plano espiritual nos convida a voltar à Terra, que é um processo pedagógico, né? A nossa reencarnação ela é baseada naquilo que de fato eu preciso reaprender, ou aprender, ou a consertar,
dentro de um processo educativo, né? A gente pode comparar o planeta Terra com uma escola. E aí a gente vê alguns países em que as crianças podem ser educadas em casa, sem problema algum. Se a família opta em educar sua criança em casa, ela assina um termo e ela educa suas crianças na escola. Intelectualmente, a gente sabe que tem famílias que podem dar a mesma intelectualidade para essa criança que a escola daria, né? A gente não está questionando isso. Mas será que essa criança ela vai ter uma maturidade social como uma criança que esteve na escola desde a tenra idade? Será que ela vai dar conta de conviver com as diferenças em que a gente se depara o tempo todo? Nós todos somos diferentes. Cada um na sua individualidade tem suas crenças, seus valores, né? Os seus atributos, as suas qualidades, as suas imperfeições. E uma criança que é educada em casa, dificilmente ela vai conseguir ter uma maturidade social, trabalhar em sociedade, lidar com regras sociais, lidar com outras pessoas diferentes, né? E aí, eu estou fazendo esse raciocínio da escola para a gente ver que a gente só vai crescer em termos de, enquanto espíritos, enquanto a gente estiver com o outro. É o outro que nos ensina a caridade, é o outro que nos provoca, é o outro que nos cutuca, é a diferença do outro que nos mobiliza, é a diferença do outro que nos torna impacientes, intolerantes, irritados, que nos tira do sério, não é assim? É o amigo que não, né, que você tem algumas dificuldades, são as pessoas da sua própria família, é a sociedade de uma forma geral. E a espiritualidade é tão sábia que ela entende que nós só vamos conseguir evoluir aqui, um com o outro, em sociedade. E esse pedacinho, né, esse item 10, ele fala exatamente disso. Nós estamos no mundo. E aí ele nos convida a viver a caridade nesse mundo que nós estamos. E se vocês forem ler o restante, a parte anterior desse capítulo, o tempo todo ele vai estar falando do homem do bem, do bom samaritano, e o tempo todo a questão da caridade é em relação com o outro. O que é ser caridoso? É ser benevolente, né? É ser misericordioso com quem? Com o outro. É o outro. Por isso nós vivemos em comunidade. Por isso nós vivemos nesse mundo de provas e expiações. Porque ainda nos é necessário viver aos moldes que nós vivemos, com todas as vicissitudes desse planeta, com todas as diferenças nossas, porque nós somos espíritos em evolução, mas cada um no nível evolutivo. Mas ao mesmo tempo que cada um está no nível evolutivo, nós todos necessitamos dessa escola, né? Nós não somos perfeitos ainda, essa perfeição relativa que Jesus nos convida. Enquanto não formos, nós vamos vir, voltar, quantas vezes forem necessárias. E a melhor escola é exatamente aquela que aceita o aluno que errou. Vamos repetir a prova, vamos repetir o conteúdo, vamos repetir quantas vezes for necessário para que você consiga galgar um nível acima pedagógico. É isso. Evolução é isso. Evolução é a gente estar aqui fazendo provas e provas e provas para que a gente possa subir um pouquinho no nível evolutivo. Mas a misericórdia divina e da espiritualidade amiga é tão grande, é tão tolerante, é tão paciente, que ela nos dá milhares de oportunidades. E muitos de nós, perdemos uma existência inteira na passividade, né? Não tem aluno, eu sou professora, não tem aluno que chega na sala e fica com o celular o tempo todo, né? Aluno de pós-graduação,
né? Que quer ser um aluno que paga, que está ali e que fica ali no celular. Ele está ali? Não. Ele pagou e quer um diploma. O problema é que Paulo de Tarso fala com a gente, cuidado com as zonas de repouso. Quantos de nós perdemos inúmeras existências na passividade? A gente não consegue crescer, a gente não consegue mudar, a gente não consegue aumentar as nossas virtudes, a gente não consegue viver a caridade, né? Paulo de Tarso é muito claro, não adianta você não ser mal, né? Não adianta, mas não adianta, né? Eu preciso de mais que isso. Eu preciso me propor a uma reforma, a uma transformação íntima, a viver de fato essa caridade que esse capítulo nos convida. E o tempo todo no capítulo, se vocês forem ler, ele vai citar várias passagens do homem de bem, que é em relação a quê? O tempo todo em relação ao outro. É o outro que vai sinalizar para mim a minha possibilidade de caridade, de viver essa caridade, de ser benevolente, né? E antes de eu passar para a Kelly, a única coisa que eu gostaria, né, para a gente terminar essa primeira parte, é que a gente só vai conseguir, de fato, estar no mundo, como o item 10 nos convida, e vivenciar essa caridade enquanto estamos aqui em sociedade, né? Ele deixa bem claro que tudo que fizermos, que a gente se remeta à espiritualidade e a Deus. A gente não esqueça deles, mas que a gente saiba que a gente está aqui. Né? Então tem pessoas que oram 24 horas por dia, dentro de casa, fechadinho, sem contato com ninguém. Né? Será que é assim que essa pessoa sair de casa e parar de rezar um pouquinho, será que ela vai conseguir lidar com o outro da forma que essa passagem nos convida? Né? Estar com o outro e viver com o outro e lembrar o tempo todo da espiritualidade, né? Do propósito nosso, né? E antes de passar para a Kelly, a única coisa que eu queria falar é que quando a gente fala da questão da perfeição, o que nos diferencia enquanto alunos, todos nós somos alunos, se a gente for pensar do ponto de vista pedagógico, o que diferencia um aluno do outro é a vontade, né? Então, a vontade é a grande alavanca da nossa transformação. Eu tenho que querer, né? Ser bom, fazer caridade, não é uma coisa que a gente já tem automaticamente, né? Infelizmente, mas um dia a gente vai chegar a ser, nós ainda não somos uma Irmã Dulce, um São Francisco de Assis, um Chico Xavier, a gente ainda vai chegar lá, né? Mas para que a gente chegue até essa caridade, que seja nata, que seja natural, a gente precisa querer, né? E aí a vontade é que diferencia cada um de nós aqui nessa sala. É o querer evoluir, é o querer ser do bem, é o querer fazer caridade, né? E é isso que esse capítulo nos convida. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. É um privilégio para a gente estar aqui, né, Gisele? E para a gente estudar mais um pouquinho. E essa leitura, gente, eu achei ela muito interessante, porque eu senti um conforto, assim, na hora de começar a estudar esse item, né, que a gente vai focar mais hoje, que é o item 10. Por que esse conforto? O título dele, né, que é o Homem no Mundo, aí a gente pensa assim, o homem somos nós, né? Nós aqui. Como a Gisele já mencionou, nós estamos no mundo, esse mundo que a gente vive hoje é o mundo de provas e expiações, né? Estamos caminhando para o mundo de regeneração há algum tempo, mas estamos ainda no mundo de provas e expiações. Então ele nos coloca, ele nos dá o exemplo de como seria bacana a nossa passagem aqui nesse mundo de provas e expiações. Porque às vezes a gente embanana muito, né? Fala assim, mas para mim ser um espírito bom, estando aqui no mundo de provas e expiações,
com tantos desafios, com tantas coisas, às vezes, entre aspas, ruins, né? Que aos nossos olhos a gente vê como as doenças, as dificuldades, tudo de difícil que a gente passa aqui, né? Então a gente pensa assim, mas poxa vida, o que eu tenho que fazer para ser esse espírito bom? Ah, mas eu estou encarnado, mas eu estou falando de espírito porque nós somos ele, né? Todos nós aqui, nós somos o espírito que estamos nesse corpo aqui para a gente poder evoluir aqui nesse planeta de provas e expiações. Então nós somos uma mistura, né? Encarnados, desencarnados, somos todos espíritos. E o conforto que eu falo é pelo seguinte, o que ele pede para a gente não é muita coisa, né, Gisele? Não é muita coisa. A gente às vezes pensa assim, mas é muito difícil. Como que eu vou, por exemplo, tentar viver como Jesus viveu? Como que eu vou fazer o exemplo que ele chegou e que ele fez aqui, que ele nos deu, como que eu vou seguir isso? Estou muito longe. Realmente, a gente está longe. Mas ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, nós estamos aqui estudando esse evangelho, né, que foi escrito, não por ele, mas há mais de 2000 anos atrás. E aí, a Gisele deu o exemplo aí das diferenças, né, da nossa evolução, o tanto que a gente está atrasado na parte moral, o tanto que a nossa parte intelectual, né, de entender e de fazer e de acontecer as coisas está muito mais lá na frente do que a nossa parte moral. E por que isso, gente? Será? Né? Não seria mais fácil a gente ter uma atenção maior para esse outro lado também, né? A gente sabe que para a gente viver aqui e estar aqui, a gente precisa muito dessa parte intelectual. Até para a gente entender a parte espiritual, a parte moral também. Nós estamos aqui numa doutrina espírita que, para a gente entendê-la, nós temos que pegar pelo menos as obras básicas, né? Pelo menos o básico do básico eu vou ter que saber para entender alguma coisa. Ainda estamos só na intelectualidade ainda. Nós estamos só na leitura, tentando entender o que está aqui. Mas, quando que a gente vai começar a dar uma importância, pelo menos um pouco maior, né, para esse lado espiritual nosso? Porque, às vezes, a impressão que dá é que a gente faz aqui só o que é preciso para a gente estar aqui, para a gente receber nosso dinheiro no final do mês, né, o trabalho, os compromissos, aquilo que eu não posso deixar de fazer porque vai me prejudicar. Eu não posso deixar de trabalhar, porque se eu chegar no final do mês eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, para tudo, para fazer as compras, para me comer, para me dormir, para me tomar um banho quente. Isso é o principal, é o essencial que eu tenho que fazer, das minhas obrigações. Então eu vou lá e faço. Mas e a outra parte? E a nossa parte espiritual, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de bom? Que alimento que eu estou oferecendo para o meu espírito nesse momento? Às vezes nós nos preocupamos muito com nossa aparência, nosso corpo, que a gente tem que fazer mesmo, né? Nós temos que preservá-lo, porque ele é uma máquina muito perfeita, mas a gente não pode olhar só esse lado, porque nós somos o conjunto. E, voltando a falar do conforto que essa leitura nos dá, é pelo seguinte, o que ele pede para a gente aqui nessa leitura não é tão difícil assim de se realizar. Ainda, apesar do estágio evolutivo que nós estamos. E é justamente por isso, porque Deus sabe do nosso estado evolutivo aqui. Então não adianta, às vezes, a gente falar, não, eu estou muito longe disso, e, nossa, não, eu não consigo.
Mas aqui ele está explicando para a gente como que a gente vai fazer para viver nesse mundo. Nesse mundo. E aí ele fala assim ainda, olha, primeiro, eu até grifei algumas palavras aqui que eu achei interessante, a gente ir voltando para a gente ir raciocinando juntos, né? Ele fala assim aqui, ó, primeiro ele começa a leitura, depois ele fala, ó, purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil, elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então, na hora que ele fala aqui, não deixeis nele demorar nenhum pensamento mundano. Então, quer dizer, ele sabe que esses pensamentos a gente vai ter. Ele está pedindo para a gente não deixar demorar, né? Então, assim, a gente começa a fazer um trabalho intelectual mesmo nosso, um exercício, nem é um trabalho, um exercício, gente. Nós temos que aprender a fazer isso. Quando a gente para e pensa, gente, mas hoje eu fiquei o dia inteiro pensando em tal coisa. E não foi bacana. Então, quer dizer, que tempo que é esse que eu estou perdendo com coisas que não estão me acrescentando em nada? E ele ainda nos fala aqui, porque na hora que ele fala que não demorar, é porque ele sabe que esses pensamentos eles vão chegar assim para a gente. Mas para a gente começar a observar, a não ficar tanto tempo nisso, a não ficar martelando tanta coisa, às vezes que nos prejudica, né? E que nos faz tão mal. O que é a depressão hoje? Né? Que a gente vê, apesar dele não ter falado isso aqui, mas tem a ver também, né? É esse pensamento repetitivo de que tudo está ruim, né? Minha vida não presta, tudo está ruim, ninguém liga para mim, ninguém me entende, e eu não tive sorte na vida, eu não tive sorte no trabalho, eu tenho dificuldade com a relação social, e por aí vai. E a gente vai remoendo isso o tempo inteiro. Só esse lado ruim. E aí você vai, volta, só nisso. Só nisso, só nisso, só nisso, só nisso. E quando a gente vê, a gente está num buraco que difícil a gente sair sozinho. Né? A gente precisa de ajuda para poder sair disso. Então, em primeiro momento, é a gente observar quando esses pensamentos chegarem, né? Que eles não demorem, que eu consiga mandar ele embora rápido, falar, não, peraí, deixa eu dar uma volta por cima e falar, não, peraí, eu posso até pensar nisso, porque a gente tem que pensar assim nas coisas que nos acontecem, mas pensar de uma forma diferente. Né? Eu só pensar e ficar relembrando e remoendo, e passando aquelas imagens ruins na cabeça da gente o tempo inteiro, não vai adiantar em nada. Nós temos que começar a pensar diferente. Espera aí, eu tenho um desafio, vamos falar assim, um desafio para me resolver, certo? Que, ao meu ver, não está bacana. Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso chamar alguém para me ajudar? Tem alguém que possa me dar uma luz? Tem alguém que possa entender melhor isso do que eu? Eu peço ajuda? A gente tem que pedir ajuda, gente. Até dos nossos mentores espirituais, que estão prontos para ajudar a gente. Mas, às vezes, a gente não tem nem a humildade de parar para poder pedir ajuda. Ou, às vezes, a gente pede aquelas ajudas assim, mais absurdas do mundo, né? Que é o que a gente acha que seria bacana e bom para a gente sai pedindo coisas mundanas, né? O homem no mundo, coisas mundanas. A gente sai pedindo, né? Achando que isso vai ser bom. Mas não é isso. Na verdade, a gente nem precisa pedir demais, porque ele sabe que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa. E ele comenta aqui em relação à prece, olha aqui, que bacana que ele fala. Não creias, todavia, que em vós, exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística
que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ele não quer que a gente viva fora dessa sociedade, né? Aquele pensamento que às vezes assim, eu tenho que me isolar porque o mundo está perdido. Então eu não posso ter muito contato, eu não posso fazer aquilo que todo mundo faz, eu não posso participar desse mundo. Não é por aí. Não é por aí. Então ele nos dá essa chance de sermos bons, mesmo vivendo aqui. Precisamos ficar só em casa, rezando em prece e fazendo yoga o tempo inteiro? Claro que não. É claro que não. Nosso mundo não é esse. Nós podemos sim, claro, e devemos fazer isso, que são os nossos momentos de respiração, de controle, de tentar colocar, né, os nossos karmas nos lugares certos, a gente ter uma maturidade, assim, buscar uma maturidade para resolver coisas, né? E a gente precisa disso, é claro que a gente precisa. Mas nós temos que viver o mundo onde nós estamos. Viver o que a gente tem para viver. E não estou falando da gente ter que experimentar tudo também, né? E aí, então, a partir de hoje eu vou sair para as baladas, vou aproveitar. Não, esse aproveitar aí, que a gente tem na nossa mente, é diferente, né? A gente pensa assim, olha a bagunça que a gente faz, né, gente, na nossa cabeça. Que a gente fala assim, ele fala aqui de felicidade. Aí a gente pensa assim, não, então eu posso viver tudo que eu quiser, vamos aproveitar. Quantas vezes a gente escuta isso? Não, vamos aproveitar porque o tempo passa rápido, né? E vamos sair, e vamos para balada, e vamos beber, e vamos fazer acontecer. Talvez o aproveitar para um seja isso. Mas esse também não é o sentido. É eu saber escolher aquilo que eu quero para mim. Vou falar que é certo ou errado? Não, cada um tem as suas vontades, os seus desejos e as suas opiniões. Mas eu posso, por exemplo, tirar um dia ou um final de semana com um livro, com um estudo que vai me trazer um prazer, né, muito grande. E um prazer que vai durar. Que às vezes pode ser aquele prazer que a gente às vezes sente, né, vamos falar assim, até mesmo com o uso do álcool, por exemplo, né, eu vou numa balada, por exemplo, aí eu bebo, aí eu me solto, me divirto, enquanto eu estou lá, tá bacana. E depois? Não falo só em relação a passar mal, não é só isso. A ressaca que vem depois, não é só isso. Mas a ressaca moral, qual que é o sentimento que a gente tem, né? Tipo assim, no outro dia. Será que é um vazio, assim? Peraí, estava tão bom ontem, né? E hoje, assim, tá meio assim, tô meio vazio, não sei o que eu quero. Entende? A felicidade não é isso não, gente. E nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, sabe? Porque muitas vezes o que é passado pra gente é isso, né, Gisele? É essa felicidade. E a obrigação da gente ser feliz todos os dias também é uma coisa que é irreal. Gente, nós temos que admitir os nossos sentimentos, sabe? Se eu estou passando por um momento difícil, ou sei lá, quantas coisas a gente passa aqui pelo luto, né, Gisele? O luto de perder um casamento, o luto de perder uma pessoa que desencarnou, que eu amava, ou que eu amava não, que eu amo, né, mas que já passou para outra dimensão. Tanta coisa nos acontece e a gente tem a obrigação de estar hiper mega feliz o tempo inteiro. Gente, isso é ilusão, vamos acordar. E aí eu posto lá uma foto comigo e tal, com, né, toda maquiada e uma champanhe, um vinho e aquela foto mais chique do mundo. Aí você fala assim, felicidade, essa pessoa, felicidade. Nada a ver, né? Não é essa felicidade que ele está nos colocando aqui nessa leitura. É outra bem diferente. É a felicidade da nossa própria consciência. Né? Ele fala da nossa consciência aqui também.
É você chegar à noite, colocar sua cabecinha no travesseiro, conseguir dormir tranquila, não é? Com a consciência tranquila, e parar e pensar, falar, nossa, hoje meu dia foi bacana. Obrigada, meu Deus. Hoje eu fui produtiva, hoje eu consegui ajudar, no meu trabalho eu fui bem, consegui desenvolver o que eu precisava. Muito obrigada. Nem isso a gente faz, gente. Nem agradecer, a gente agradece. Ele fala aqui no pedacinho aqui, ó. Olha, ele fala da prece, né? Olha como que essa leitura é grandiosa, né, gente? Um pedaço, às vezes, assim, pequeno desse, mas o tanto de informação e o tanto de coisa boa que a gente tira de uma leitura dessa. Ele falando aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Quando se começa ou acaba uma obra, todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que ele está falando? Eu tenho um trabalho a ser desenvolvido. Eu peço ajuda a ele. Oh, meu Deus, me ajuda. Para que eu possa chegar lá, para que eu possa fazer bem, para que eu possa ajudar, para que eu possa sair de lá com um sentimento de trabalho bem feito. Estou falando só trabalho remunerado, não, gente. Qualquer tipo de trabalho, sabe, que eu faço em prol do outro, é um trabalho. E no final, o que ele fala aqui? Que seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. A bênção, Senhor, a bênção. A obra foi feita, a obra terminou. A de hoje, a desse dia. Olha que bacana, gente. É tão difícil assim a gente fazer isso? A gente ter o hábito de fazer isso, né? Principalmente o hábito do agradecer, de sermos gratos. Às vezes a gente fala tanto disso, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Nós nem sabemos o que é isso. A gente fala assim, ó, da boca para fora, o que é gratidão. É muito mais do que a gente pensa. Ah, alguém fez... Ah, muito obrigado. Não é essa gratidão também que a gente está precisando. É a gratidão verdadeira. É eu ser grata por estar aqui. Eu ser grata, em primeiro lugar, pela reencarnação. Pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui novamente para começar de novo. Aliás, para começar de novo da onde eu parei. Já é a primeira gratidão que nós deveríamos ter enquanto estamos aqui, né? Que a gente sabe que essa não é a primeira e nem vai ser a última. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês, né, dessa leitura, até tem mais coisas, né? Mas nosso tempo também, a gente tem o nosso tempo. Mas eu gostaria que vocês fossem embora com essa interrogação, sabe? Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, nós podemos fazer um pouco a mais do que a gente faz, né? E diminuir, às vezes, essa distância que, às vezes, a gente acha que a gente tem, né? Dos mentores espirituais, do nosso Pai, de Jesus. O nosso campo espiritual, ele está aqui, ó. Nós temos essa matéria nossa aqui, e ele está aqui. Ele está do nosso lado. Ele não está tão longe assim quanto a gente imagina, né? Então, vamos começar a pensar nisso, a gente ter essa visão também de que quando a gente quiser, quando a gente precisar, a gente pode pedir ajuda também. Eles estão aqui do nosso lado. O universo espiritual está aqui, está perto de mim. E ele pode me acolher a hora que eu precisar e a hora que eu quiser. Se eu estiver aberta, se as portas do meu coração estiver aberta, não tem erro, gente. Não tem erro. A nossa prece, quando a gente faz de coração, não tem como ela não ser atendida, a não ser que a gente esteja pedindo bobagem, né?
Coisas que não seria viável para a gente naquele momento. Mas a prece, ela tem um poder enorme. Nós temos que utilizar mais dela. Sabe? Quando a gente para e pensa assim, meu Deus, para isso não tem saída. Tem! Quando eu já não posso fazer nada aqui, nesse campo material, eu não tenho controle, eu tenho a prece. E ela pode me ajudar, e ela vai me ajudar, e ela resolve. Porque é a minha conexão, quando eu consigo conectar com o mundo espiritual. Eu consigo. Gente, então, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gisele, também. Uma boa noite aos internautas. Fique com Deus. Só para a gente concluir, né, terminando, que a gente não esqueça, né, do nosso propósito. O propósito é muito claro nesse livro, né, é sermos perfeitos, essa perfeição relativa. E lembrar que enquanto educandos, né, nós somos alunos, nós somos aprendizes, que a gente não esqueça do foco. E Paulo fala muito com a gente, que a gente Paulo sempre fala isso, cuidado com as zonas de conforto, porque nós tendemos a nos acomodar, né? E aquele aluno acomodado, pouco desejoso, com pouca vontade, ele cresce muito pouco academicamente, né? Então, aquele aluno que leva o curso nas coxas, de qualquer jeito, vai empurrando, dificilmente ele vai chegar a uma graduação, né? E é o que acontece conosco, né? Então, que a gente tenha desejos, muitos desejos de mudança, de crescimento, de transformação, para que a gente não esqueça do nosso foco. E é muito trabalho mesmo, né? Mudar, nos transformar, nos melhorar, buscar essa perfeição é muito difícil mesmo. É por isso que nos foi dado tantas oportunidades, tantas reencarnações, mas que, em detrimento dessa história, da próxima, a gente acaba justificando a nossa acomodação. Então, que a gente aproveite essa reencarnação, porque é agora, é hoje que eu estou nesse mundo que o item 10 nos colocou. E que a gente viva plenamente a nossa vida e, como Kelly falou, vigiai e orai. Vigia o que você pensa, vigia o que você fala, porque seus atos serão bem menos danosos se você conseguir vigiar aquilo que os faz. Né? Que a gente saia com esse propósito de um dia de cada vez. Né? O AA tem esse ditado que eu acho fantástico, é um dia de cada vez. Né? As mudanças ocorrem gradativamente, mas elas ocorrem, né? E que a gente saia com esse propósito, sim, de sermos melhores a cada dia, para que a gente chegue lá nesse propósito da perfeição. Muito obrigada, que Deus nos ajude.